Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já conhecem, né, sou aqui o professor Eduardo Lima e estamos com mais uma aula, do nosso curso de Filosofia dos Direitos Humanos. Estamos aí na nossa reta final, né, já estamos aí 75% da disciplina, né, e espero que vocês estejam aí aproveitando, né, que as discussões que têm ocorrido nos fóruns, né, as leituras que estamos fazendo, né, tenham sido aí proveitosas na vida de vocês, né, não só na vida profissional, como na vida pessoal também, porque pensar, né, discutir filosofia e direitos humanos faz parte aí da formação nossa, enquanto ser humanos aí completos, cientes e cognoscentes de nossas atitudes no mundo, né? Então, espero que vocês estejam aproveitando, deixem lá seus comentários nos fóruns, né? Conversem, discutam, né? No bom sentido, né? Cientificamente, e que seja aí que a disciplina continue sendo aí proveitosa para todos nós, tá bom? Bom, né, estamos aqui no curso de Superior em Tecnologia e Segurança Pública, né? Obviamente, todos nós já estamos cansados de saber sobre isso, né? E nós estamos aqui, né, na disciplina de Filosofia de Direitos Humanos, né? E tem como, né, o professor coordenador da disciplina, eu, né, o professor Eduardo Lima, certo? E hoje, pessoal, nós estamos aí no nosso sexto encontro, né? Estamos aí na nossa reta final, né, vamos dizer assim, da disciplina, né, e vamos continuar discutindo temas contemporâneos, né, de direitos humanos, temas que são abrangentes, né, já passamos aqui por relações étnico-raciais, com a discussão sobre cotas, né, e ações afirmativas, passamos ali também pela questão das pessoas com deficiência, né, e o impacto, né, de como a legislação pode afetar e o entendimento, né, de como esses sujeitos históricos eles são vistos e foram transicionando ali, né, ao longo da história, os seus direitos, né, as suas percepções de como eles foram percebidos, né, discutimos também as questões, né, sobre a relação entre o Estado e a cidadania, e voltando lá, né, para o início, discutimos também o quanto a Constituição brasileira, né, de 88, né, a nossa atual, né, ela tem características muito importantes e impactantes com relação aos direitos humanos, né? Por isso que nós estamos sempre aqui discutindo, falando um pouco sobre a Constituição, e hoje não vai ser diferente, tá? Então, o tema de hoje, né, nós vamos discutir essas relações de gênero, né, e para iniciar, né, essa reflexão, vocês já estão aí um pouco acostumados, né, eu gosto de trazer ali uma charge, uma imagem, né, para a gente puxar, né, essa discussão inicial, e aí eu trago esse quadrinho, né, que aí, né, tá a criança, se não me engano, é Luizinho, o nome dessa criança, é um quadrinho famoso, tem vários deles ali famosos, mas agora me fugiu à memória o nome do personagem. E aí ele pergunta, pai, o que é o machismo? E aí a jovem, né, que está ali do lado, ela fala, machismo é a ilusão que algumas pessoas têm que, e aí ela é logo interrompida, né, a Fê, né, ele diz, não se mete, Fê, isso é papo de homem. E aí, apesar, né, de ser um tema muito triste, né, um tema que traz aí repercussões muito negativas e reforça as desigualdades de gênero na nossa sociedade, essa tirinha, né? Ela traz aí um exemplo perfeito do que é que significa isso, né? O machismo, né? A própria tirinha ela já vai trazendo ali numa situação, né?
a própria explicação, por isso que eu gostei e achei interessante trazê-la, né? Mas eu gostaria que vocês falassem também nos fóruns o que é que vocês acharam da tirinha, se concordam, se discordam, se tem ali outros posicionamentos. Mas na minha interpretação, ela traz justamente na prática ali um exemplo prático do que seria isso, né? Ou seja, o machismo é um tipo de desigualdade, né? Que reforça ali que há uma ilusão, né? Como a própria Fê estava começando a falar, né? E que há uma ilusão de que existe uma superioridade entre homens e mulheres, né? No caso, homens superiores a mulheres, dentro da nossa sociedade. E isso reverbera de formas infinitas, né? A gente poderia aqui falar de inúmeras questões, né? Desde relações trabalhistas, de relações financeiras com bancos, até questões de relações interpessoais, né? Como relações afetivas entre homens e mulheres, ou questões, né, de relacionamentos, né? Afetivos, seja amorosos ou não, né, de como essas situações, de como o papel da mulher parece ser muito bem definido por homens nesse sentido, né, e obviamente isso não é estático, né? Estamos aqui justamente discutindo isso a partir de mudanças que foram feitas, mas o caminho que nós vamos seguir aqui é o caminho legal, né? Numa perspectiva de direitos humanos e numa perspectiva de como isso impacta também a legislação, ou seja, de como quando a sociedade vai mudando e vai trazendo ali percepções diferentes, o quanto isso também tem impacto nas nossas legislações e que esses impactos eles não são unânimes, vamos dizer assim, pois trata-se de uma quebra, ou a proposta de uma quebra, de uma ruptura de um sistema que estava muito bem conservado, ou seja, se traz ali uma proposta de mudança para algo que estava muito bem conservado. E aí a gente pensar nisso, em todos os tipos de desigualdade estão, esse exemplo ele pode ser guiado, né? Porque algo que a gente vem trabalhando aqui durante a disciplina é que só existe desigualdade porque existe um grupo que ganha com isso, né? Só existe machismo, só existe homofobia, só existe racismo, né? Porque existem grupos que ganham com isso, que se estruturam mecanismos sociais que faz com que essas desigualdades elas fomentem vantagens e desvantagens, né, socialmente aplicadas. E é sobre isso que a gente vai falar, né? É sobre isso que o nosso texto de referência fala, né? De onde, de como a questão das relações de gênero e principalmente violência doméstica entraram em discussão no nosso país e que como essa discussão fomentou ali ações práticas como, por exemplo, a criação da Lei Maria da Penha, né, que é o nosso estudo de caso que nós vamos trazer aqui hoje, né, para a discussão, né? Apesar de saber que existem versões revisionistas ou negacionistas desse processo, né? Por isso também que eu escolhi esse texto para a gente combater essas versões com informação, né, e com informações científicas de qualidade e não com depoimentos fantasiosos ou revisionismos baseados em nada, né? Para a gente justamente perceber o quanto esse caso, né, que se transformou num símbolo contra a violência da mulher, contra a mulher no país, e principalmente a violência doméstica, né, ainda é um campo de disputa dentro dos direitos humanos e o quanto isso também representam posições políticas, porque, como eu falei, né, e volto a repetir, toda a questão da desigualdade ela tem, né, em sua essência uma disputa, né? Disputas de poder, disputas políticas, disputas econômicas que fazem com que determinados grupos se sobressaiam a partir de outros. Ou seja, na verdade é que determinados grupos tenham vantagens a partir de que outros grupos sejam vistos como inferiores ou desprezíveis ou incapazes, né?
seja, então são questões estruturais, e essas estruturas, elas foram construídas, né? Não foi de ontem, não foi de hoje, não foi na época dos nossos avós, bisavós. Essa estrutura, ela vem se constituindo há séculos, né? Na história, pelo menos, né? Que a gente pode falar seguramente, da história do mundo ocidental. Né, e de uma forma que a gente trouxe isso e traz isso no nosso cotidiano, né, até hoje. E aí a gente vai vendo que discussões como com reflexões, né, contra o machismo busca, né, na verdade, uma desconstrução para uma construção de um mundo mais igualitário, onde essa diferenciação de classe, né, ou de gênero, né, nesse caso, ela não seja mais possível, certo? Acho que, introdutoriamente, era isso que eu gostaria da gente abrir, e gostaria de saber o que é que vocês pensam sobre esse assunto. Deixem suas opiniões no fórum, realizem as atividades, né, muito importante para a disciplina, para a qualidade da disciplina, que haja aí essa construção coletiva do conhecimento, tá certo? Então vamos lá, né? O nosso texto de referência, ele é, né, o capítulo 19 do livro Temas de Direitos Humanos, da professora Flávia Piovesan, que é um fenômeno, né, é uma referência mundial, né, na questão do texto, na questão de direitos humanos, né? Você já conhece, porque já lemos outros artigos desse livro. E aí, o capítulo, né, que eu achei interessante para pautar a nossa discussão dessa semana é a litigância internacional e avanços locais. Violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha, presente aí, né, como eu já falei, na obra Temas de Direitos Humanos, da professora Flávia Piovesan. E aí, né, a gente vai entrar agora, né, no texto, né, nessas discussões que o texto traz, né, nesse sentido de como a violência contra a mulher, ou a gente pode até expandir, de certa forma, a violência de gênero, ela é uma violação dos direitos humanos. Então, essa tese é uma tese que a professora Piovesan, ela leva muito em consideração, certo? Então, ela entende que essa violência de gênero, né, sistemática, né, ela é uma violação dos direitos humanos, né? Por que que isso é importante? Por que que eu estou trazendo isso? Porque a gente tinha uma compreensão mais tradicional que colocava esse tipo de violência no âmbito privado. Lembra quando a gente falou das questões das pessoas com deficiência, que eram questões ligadas ao âmbito privado, e que, como se essas pessoas não fossem sujeitos de direitos e que não tivessem direito à educação, à saúde, como se fossem seres humanos incompletos e que eles precisavam ser recolhidos ao ambiente privado, onde a sua convivência social não era estimulada. Paralelamente, nós podemos colocar as relações de gênero nesse mesmo sentido, onde a mulher, né, aqui nesse caso específico, seria uma propriedade do homem, né, entendida socialmente como uma propriedade do homem, e que casos de violência seriam questões entre aquele casal que eles resolveriam da melhor forma. E quando a gente parte de uma contraposição a isso, entendendo que uma violência de gênero é uma violação de direitos humanos, isso passa a ser um problema do Estado. Né? Não tem mais aquela máxima, né, terrível, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, virou-se agora sim um problema do Estado. Então, briga de marido e mulher é um problema do Estado. Onde há violência é um problema do Estado. Então, é muito importante a gente entender essa virada, essa mudança desse paradigma, né? Da gente entender isso, porque senão, se não houvesse essa modificação, se não acontecesse isso, a gente não estava nem aqui tendo essa aula nesse momento, né? E essa mudança de paradigma, ela é impulsionada por uma relação social de demanda por essa mudança, né? Seja de movimentos feministas espalhados pelo mundo, né? De mulheres que lutam para que se tenha uma igualdade de gênero, né? E órgãos, né, internacionais, né? Como a Corte Interamericana, né? Cobrados por esses movimentos, passam também
a fazer cobrança de seus países entes, né, nesse sentido. Então, vejam que é um movimento que nasce da sociedade, né? É um movimento que nasce ali de mulheres, né, que lutam por uma igualdade de gênero, a ponto disso mexer com legislações de países do mundo inteiro. Então, vejam a magnitude e a importância dessas questões, né? E aí, a gente entender, né, que essa discriminação, violência e impunidade, elas são, de certa forma, como a gente estava falando aqui, ou eram e são, né, não que não tenha havido transformações, mas ainda a gente não chegou no patamar dessa igualdade, pelo menos não em todo lugar do mundo, elas formam um quadro que, guardadas suas devidas semelhanças, é um quadro que parte do mesmo tronco, né? Assim, parte do mesmo tronco que seria o machismo, né? Que vai agindo de diferentes formas. Então, assim, a gente pensar que a violência de gênero ela é uma forma de discriminação e que viola direitos humanos das mulheres em diversas dimensões, seja nas questões físicas, psíquicas, sexuais, morais, simbólicas, né? E aí essa é a grande fundamentação desse capítulo, né? De entender que a violência de gênero é um fenômeno estrutural e sistêmico e que essa estrutura e essa sistematização ela existe em boa parte do mundo, talvez na maioria do mundo, e por isso que impactos e união de forças internacionais são tão importantes, né? Para combater ali essa desigualdade histórica entre homens e mulheres, que acabam reforçando ali esses estereótipos de gênero e que tem repercussões práticas, né? Por exemplo, se a gente pensar que um estereótipo de gênero, a mulher não sabe dirigir, que obviamente é uma bobagem, né? Enfim, é um estereótipo de gênero, né? Que não tem nenhuma pauta com a realidade, né? Até porque ninguém nunca fez nenhuma pesquisa comparativa entre todos os homens e todas as mulheres do mundo em todos os lugares, né? Mas que a partir dessa premissa você vai ter ali, provavelmente mulheres vão ter desvantagens quando tiver alguma querela de trânsito, quando tiver alguma situação ali que a julgue, né, nesse sentido, por causa de uma estrutura que a considera menos capaz de exercer ali essa atividade da direção. E tenho certeza que todos aqui vão ter exemplos ou vão ter ali em algum momento em que ou alguém passou por isso ou que você mesma tenha passado por isso, né? Dessa sempre essa dúvida, né, sobre a sua capacidade, né? Então é uma questão que a gente ainda convive de forma muito presente, né, nas nossas vidas. Então, essa parte introdutória do texto é para a gente pensar nisso, né? O quanto essa mudança de paradigma do entendimento de que essa violência ela não é uma violência privada, ela é uma violência que afeta o Estado, então o Estado entende isso como um problema, portanto, o Estado tem que resolver esse problema. Então, não são questões ali privadas, né? Não é uma questão ali que o Estado não deveria se meter. Na verdade, nem faz muito sentido, porque o Estado ele está aqui para organizar as relações, né, de todos os seus entes. Então, por que que nesse caso ele não iria intervir, não é mesmo? Ainda mais em casos de violência em que mulheres perderam a vida, mulheres perderam ali sua saúde mental, perderam, enfim, diversas questões a partir de serem vítimas de seus companheiros ou, enfim, de seus familiares, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante e primordial, né? E aí, quando a gente entra, né, mais fundo no texto, a autora ela opta por um caminho, né, metodológico, né? Vocês que estão aí, né, desenvolvendo suas pesquisas e realizando ali a disciplina de TCC, fica aí também essa observação de que ela quis tratar essa questão do gênero, né, dentro da perspectiva dos direitos humanos, a partir de um caso, a partir de um estudo de caso. E esse caso foi o caso Maria da Penha, que virou uma lei, né? Todos nós já conhecemos, né? E aí ela vai trazendo, né, esse papel da litigância internacional
com o caso Maria da Penha. Por quê? Apesar de hoje ser um símbolo, né, a Maria da Penha ser um símbolo na luta contra a violência doméstica, né, contra ali a violência de gênero, demorou muito para que seu caso se transformasse numa lei e demorou muitos anos, quase 20 anos, para que o seu agressor fosse preso, né? Então, por quê? Porque o ordenamento jurídico da época permitia essa impunidade, né? Não tem outra palavra, essa impunidade. E aí é quando, né, a nossa autora, né, a professora Piovesan, vai trazer ali as discussões de como é que historicamente esse caso se transformou numa lei e qual a importância dele no nosso ordenamento jurídico brasileiro, não só brasileiro, o quanto esse caso ele serve de inspiração, né? A Lei Maria da Penha serve de inspiração para outros países, né, que também têm essa dificuldade do combate à violência de gênero, né? Então, o eixo central, né, desse capítulo é o caso Maria da Penha e principalmente sua repercussão internacional dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que foi a comissão que condenou o Brasil, né, a tomar atitudes sérias quanto a essa questão da tentativa do feminicídio, da tentativa de feminicídio, e principalmente um combate ali à morosidade do sistema de justiça, no caso brasileiro, em responsabilizar os agressores, certo? E aí, a denúncia ela foi feita em 1998, tá? Essa denúncia, ela com 11 anos depois, não, 13 anos depois, em 2001, ela combinou ali no relatório que condenou o Brasil, né, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que o Brasil estava sendo conivente com agressores, né, no caso, né, específico, o ex-companheiro da Maria da Penha, né, por essa violência doméstica e essa negligência ali no caso do Brasil, né, e omissões sistemáticas aos direitos das mulheres. Então, se torna interessante a gente perceber que essa decisão ela coloca o sistema de justiça brasileiro como conivente com esse tipo de violência. E a lei, ela se torna, essa decisão, né, ela é interpretada ali como um marco jurídico e político da importância de uma litigância internacional, ou seja, não, e aqui a gente não está falando de interferência internacional, né? A gente está falando de uma condenação por uma negligência que foi de fato julgada, que foi, né, relatada, porque o Brasil também era signatário de vários acordos internacionais contra a violência de gênero. Mas o que foi se percebendo é que, apesar de ser, vamos dizer assim, no apoiar medidas, né, contra a violência de gênero, nada se era feito para mudar dentro das nossas próprias leis, né, dentro do nosso território nacional. Então, por isso, o Brasil foi condenado. Então, o caso Maria da Penha ele se torna assim tão importante mundialmente falando, né? Não é apenas pela denúncia do caso em si, que foi uma crueldade imensa, né? Mas também pela mobilização social e jurídica que ele desencadeou e que essa mobilização ela gerou transformações institucionais muito importantes, né? Inclusive a lei, né, que traz o seu nome, né? Que é o nosso próximo tema, a lei, né, 11.340 de 2006, que é popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha. Então, veja, só reforçando para que isso não fique, não dê margem ali a um entendimento descolado da nossa realidade, é que a decisão da Corte Interamericana, ela não foi, não obrigou o Brasil a criar uma lei, por exemplo. Então, não houve uma interferência. O Brasil entendeu, né, que era necessário criar essa lei a partir desse julgamento e a partir desses apontamentos que foram feitos pela Corte, certo? Então, a gente vai ter, né, a Lei 11.340 de 2006, que foi o resultado ali dessa pressão internacional, né, e se tornou uma das legislações mais avançadas do mundo no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Servindo ali de exemplo para outros países, tá?
E aí, por quê? Você pode perguntar, tá, professor, e por quê? Quais são as grandes novidades que a lei traz? É aí os pontos que a Piovesan vai trazer. Primeiro, a ampla conceituação de violência doméstica. Então, passa a se reconhecer as diversas formas de violência doméstica, que pode ser física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, expandindo essas violências a o dano, a agressão e o dano físico, certo? Ou seja, podendo capilarizar melhor essa conceituação. Medidas protetivas de urgência, então o Estado ele pode intervir de maneira rápida para garantir a integridade, né, com medidas cautelares, né, a proibição de chegar perto da vítima, a retirada do agressor do lar, né, que, enfim, a gente sabe que a violência patrimonial é um dos grandes contributivos no sentido da violência física, né, porque muitas vezes faz parte do agressor fazer com que a sua vítima tenha uma dependência total dele, e a dependência financeira ela é muito forte, né? A criação de juizados especializados, né, e políticas públicas integradas, né, que foi criada ali a Delegacia da Mulher, né, a Ronda Maria da Penha, que existe em alguns lugares, né, isso, os juizados também especializados, né, tudo isso para que se tenha ali uma equipe multidisciplinar que consiga analisar esse caso com as questões que ele merece, certo? E aí, por fim, se tem a inversão do modelo punitivista e simplista, né? Então, assim, a lei ela entende que o problema ele não é uma questão de que aquela situação, por exemplo, você tem ali uma tentativa de feminicídio ou uma agressão, aquilo ali não é uma causa, já é a consequência de um problema maior, né? Que é ali a dependência que aquele agressor cria, né, da sua vítima, né? A sua vítima cria-se um sistema, uma estrutura na qual aquela vítima cada vez mais ela não tenha condições de sair daquela situação de agressão, certo? Então é muito interessante a gente pensar isso, né? Então a responsabilização penal de prevenção e proteção, enfrentamento a partir dali de uma perspectiva de gênero e direitos humanos, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. E aí, a gente vai discutir aqui, professor, você está me dizendo aqui que a lei ela é um avanço, está me dizendo que ela serviu de inspiração para outros países, está me dizendo que ela se tornou um marco legal, mas o problema não foi resolvido. O que é que aconteceu, então? Por que é que a gente, por que é que não está funcionando tão bem? Aí é onde a POVESAN ela vai trazer essas respostas também, né? A gente pensar, né, que tem um avanço legal, mas a estrutura ela ainda é muito machista, né? Então a gente pensar que apesar desses avanços legais, a gente ainda tem alguns entraves da efetivação da lei. E esses entraves eles estão relacionados a questões culturais, institucionais e estruturais. Por exemplo, né, ela vai apontar a cultura patriarcal e machista, ou seja, que continua naturalizando a violência e culpabilizando a mulher, né? Muitas vezes a gente se pergunta, né? A gente às vezes vê um caso, ou aquela fofoca ali no corredor, aquela fofoca ali, diz, fulana apanhou do marido, mas aí voltou para casa, né? Então a gente nunca pensa, ué, mas será que ela tinha outra opção? Né? Ou sempre culpando ela como se ela fosse a culpada de sofrer a agressão, né? A gente, por exemplo, não faz o contrário, né? Não responsabiliza tanto o homem, né? Sempre coloca essa culpa na mulher. A falta de estrutura e de orçamento. A gente tem, né, um país que vocês sabem, né, vocês estão atuando, a gente vive numa insuficiência de recursos para serviços básicos, né? E estava lendo esses dias, né? Não sei se ainda é um dado atualizado, mas nós, no Brasil, a polícia brasileira, a polícia civil, né, que é responsável por isso, ela consegue elucidar apenas cerca de 8% dos homicídios, né, no Brasil. É um índice muito baixo, né? Se você pensar que 92% dos crimes de homicídio no país a gente não sabe quem foi, a gente não tem uma responsabilização desse criminoso, é muito baixo,
né? Então, isso também afeta outros crimes, obviamente, e dentro disso, o feminicídio, né? A resistência de alguns operadores de direito, né, que a aplicar essa lei, né, as leis, a Lei Maria da Penha e suas, né, seus trâmites, né, perpetuando práticas judiciais discriminatórias, né? A judicialização sem perspectiva interdisciplinar. Então, muitas vezes se ignora ali a complexidade dos casos, né? Por exemplo, né, quando se tem uma família, quando a mulher depende do companheiro financeiramente, quando ela depende até onde morar, os filhos dependem, né, daquele cara para sobreviver. Então, existe ali situações que são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Então, a gente pensar que a efetivação dos direitos depende não apenas de normas jurídicas, né, mas também de políticas públicas eficazes, né, para a gente pensar desde a formação de profissionais que vão trabalhar nesses casos até uma afetiva transformação cultural mais ampla nesse sentido. E aí, a gente falar também de um papel muito importante, que é a Convenção do Belém do Pará, que influenciou muito na jurisdição internacional, né? Então, assim, a gente pensar que a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que aconteceu em Belém do Pará em 1994, foi o primeiro tratado internacional a reconhecer a violência de gênero como uma violação de direitos humanos, né? Então, vejam a importância que isso tem de uma forma normativa e simbólica dessa convenção, ou seja, a primeira vez, e veja há quanto pouco tempo, né? A gente está falando aí de 31 anos, né? Muito pouco, né? Talvez até a maioria de vocês sejam mais jovens do que isso, né? Então, é uma mudança que ela está em curso ainda, né? Ela não está completada. A gente pensar também na convenção como um instrumento de pressão e legitimação dos movimentos sociais, né, para com as vítimas, né, ou seja, a gente pressionar para que o Estado se envolva ainda mais na resolução desse problema, né, e pensar da articulação de normas internacionais trazendo transformações locais, né? E vice-versa, né? Tanto no caso da gente exportar esse conhecimento, como também muitas vezes a gente aprender com outros lugares que contêm ali esse mesmo problema e como é que esses países estão lidando, né, com essa questão da desigualdade de gênero, né? E por fim, né, a gente já indo ali para o final do texto, a gente percebe que a Piovesan, ela reitera, né, no final ela chega a essa conclusão, né, do capítulo, que o caso Maria da Penha e a sua lei, né, a efetivação da sua lei, é um exemplo de como a luta contra a violência de gênero pode ser impulsionada por mecanismos internacionais de direitos humanos, mas também com movimentos sociais, né? Então, a gente pensar nisso, né? Por que isso é importante? Para a gente entender que a mudança ela sai de uma demanda social, né? E não o contrário, né? O povo, né? A população, grupos sociais, eles trazem ali apontamentos e questões e a partir disso o Estado vai se transformando, né? Então, a gente pensar que uma transformação ela exige também uma mudança legal, né? A mudança legal ela é estritamente necessária, mas ela não é suficiente. Precisa-se também de outras formas, né? Como a educação, por exemplo, a educação em direitos humanos, né? Então, a gente trazer para que isso fomente ali uma mudança cultural profunda, com compromisso político e mobilização social contínua, né? A justiça de gênero, ela é um ideal que demanda vigilância, resistência e inovação constante, né? Porque da mesma forma que a gente está falando aqui, que a Lei Maria da Penha, ela traz ali um avanço significativo, serve até de exemplo para outros lugares do mundo, hoje a gente vê também um ataque muito grande, né, a essa legislação, a
grupos defendendo que isso não existe, né, tentando trazer de volta esse paradigma conservador de dizer que são questões do âmbito privado e não questões, né, de direitos humanos e questões ali do âmbito público, né, de que o Estado tem ali que trazer soluções para esse grande problema que é a violência de gênero, certo? E com isso, né, pessoal, terminamos, né, nosso encontro de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês participem, né, da nossa interação virtual e nos encontramos aí na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.